E novamente no país das bets e dos jogos de apostas e tigrinhos, o Bolsa Família entrou em pauta de discussão e novamente de uma forma distorcida e enganosa. E sabe quem tira proveito disso? Qualquer milionário, menos você. Parabéns Ana Paula, Gil do Vigor, que usaram da sua influência, do seu alcance para esclarecer e dar informações úteis à população. Muita gente diz que a pobreza é falta de esforço, mas e se essa ideia tiver sido construída socialmente? O sociólogo Gessé Souza, no livro A Elite do Atraso, afirma que o Brasil criou uma narrativa onde os pobres são vistos como culpados pela própria condição, enquanto os privilégios históricos das elites são tratados como mérito individual. Segundo Gessé, existe no Brasil uma espécie de cegueira social. As pessoas enxergam o sucesso do rico como uma prova de inteligência e disciplina, e a pobreza como uma falha moral. E isso ajuda a explicar o que os programas como o Bolsa Família geram tanta revolta em quem nunca precisou deles. O programa quebra uma ideia muito conveniente, a de que todo mundo parte do mesmo lugar. E nós sabemos que não. Ninguém nesse país parte do mesmo lugar. No livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, ela escreve com toda a crueza e realidade em que vivia que quem inventou a fome são os que comem. E a Carolina não estava falando apenas de comida. Ela falava de desigualdade, de uma sociedade onde alguns têm tanto, enquanto outros precisam sobreviver catando lixo. Quando alguém critica um programa social, dizendo que esse programa vai incentivar vagabundo, muitas vezes essa pessoa ignora completamente o contexto em que milhões de pessoas nesse país nasceram. E mais uma vez de forma proposital. Engana quem ouve esse discurso com a ideia de que se você não tem dinheiro, não tem sucesso, não tem prestígio, você está do lado de lá, do pobre e do vagabundo. Porque sim, para essa gente, todo mundo do lado de lá pertence ao mesmo pacote. O Pierre Bourdieu, sociólogo também, explicava isso através de uma ideia de distinção social. As elites não querem apenas ter dinheiro, elas querem se sentir moralmente superiores. E para que o rico possa se sentir cada vez mais superior e com mais poder, é necessário que a massa pobre e vagabunda seja cada vez maior. Reparem que nós estamos falando da elite rica, milionária, trilhardária desse país. E não é das pessoas ou de você, classe média, premium, CLT de sala VIP ou pequeno empreendedor. Vocês que não são ricos o suficiente para usufruir de um poder moral e nem são pobres o suficiente para serem incluídos em políticas públicas que visam tirar as pessoas da linha da fome, precisam e necessitam moralmente pertencer a algum grupo enquanto ataca outro. E o que você escolhe? Pagar para subir na montanha, né, da prosperidade, bater palma para milionário, enquanto ataca e desce o porrete na Dona Maria, que recebe um Bolsa Família, que é financiado por um imposto que inclusive ela paga. Por isso que em muitos casos o pobre precisa ser visto como irresponsável, porque se a pobreza for estrutural, então o privilégio também é. E talvez seja isso que incomoda tanto. No livro A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, ele escreve que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Até pessoas pobres podem acabar reproduzindo discursos contra os próprios pobres, porque aprenderam a associar o valor humano ao dinheiro, ao status, à posição social que elas ocupam. Enquanto isso, o Bolsa Família continua sendo um dos programas mais baratos do governo, do orçamento público, quando nós comparamos isso a incentivos fiscais, a perdões de dívidas, a benefícios econômicos destinados para quem? Para as classes mais altas. Mas é o auxílio do pobre que causa indignação. Talvez porque o problema nunca tenha sido o dinheiro. Talvez o problema seja o fato de que, quando o pobre recebe ajuda, a desigualdade deixa de parecer natural. É isso, gente. Um abraço a todos. Esses livros aqui estão todos no link que eu deixei para vocês na bio. Se vocês quiserem dar uma lida, tá aí à disposição. Tchau, tchau.